desalinhamento na coluna, que essa vértebra ela sai do lugar e ela pressiona o disco. Vou apertar aqui, vamos ver. Isso. Aqui. Isso Vê aí. se dá pra ver. Pode Será apertar. que dá pra ver? Dá Olha lá, pra viu? ver. Olha lá, pluf, ó. Isso é uma hérnia de disco, exatamente. E por isso que dói tanto, porque daí ela pega no nervo Porque aqui. ela pega no nervo e irradia para a perna ou para o braço, dependendo da região. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Ela é quiropraxista, especialista em espremer a coluna, estralar, sabe aquelas estraladas? Você já levou uma estralada na coluna? Eu tenho o prazer de receber Cláudia Rosado de Araújo. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, mano. O prazer é meu estar aqui hoje. Isso é verdade mesmo? Você é especialista em estralar as pessoas? É mais ou menos isso mesmo. Mas comumente as pessoas veem o quiropraxista assim? Você vai lá naquele cara que te estrala? Exatamente. As pessoas chegam lá, tu que vai estralar minha coluna, né? Vai colocar tudo no lugar. É mais ou menos isso. Aí, conforme a gente vai fazendo a avaliação, a pessoa vai entendendo como é que funciona. Não é estralar. Exatamente. Não é somente estralar a coluna, não. Todo mundo precisa de um quiropraxista? Eu não posso falar quiroprata? Pode falar também. As duas formas, quiropraxista e quiroprata estão corretas, mas no Brasil é mais utilizado o quiropraxista. Mas todo mundo precisa? Todo mundo tem uma coluninha ruim? Olha, todo mundo sofre com a postura, e principalmente hoje em dia, né? Que a gente fica com a postura ruim, mexendo no celular. Então, isso vai afetando muito a coluna. O problema maior aonde? No celular é aqui? É, na cervical. Na cervical, né? Isso, que a pessoa fica flexionando o pescoço, né? E aí acaba forçando aqui os músculos, forçando a curvatura e perdendo a curvatura correta da cervical. A quiropraxia é uma especialização? Não. É uma quiropraxia formação? É uma formação. São 5 anos de faculdade que a gente faz só de quiropraxia. Ah, então você sabe estralar bem. Exatamente. Não é uma estraladinha qualquer. Não, não. A gente sabe o lugar específico para... Eu quero que você mostre aqui, ó. Tem uma coluna aqui, parece um peixe. Ó. O cara que está olhando em casa, só quem está olhando em casa parece um peixe. Mas não é, isso aqui é uma coluna, ó. Isso. Olha lá. Isso aqui é uma coluna vertebral de um ser humano. Teoricamente saudável, é isso? Exatamente. Essa é uma coluna saudável. Isso. Isso aqui decorando em casa, que coisa, que peça, né? Pra decorar. né? Exatamente. Peça bonita, né? Mas quais os grandes problemas de coluna que existem? Olha, hérnia de disco é um dos principais problemas que a gente... Isso é o mal da humanidade. Exatamente. Tá. Muita gente tem hérnia de disco. Alterações das curvaturas, hiperlordose... Você falou que é essa curvatura aqui? Exatamente. A gente tem que ter essas curvaturas na coluna. É o correto. E aí as pessoas, por exemplo, quando ficam muito tempo no celular ou com uma postura sentada assim pra frente... Como é que eu tô sentado aqui? Eu tô bem? Tu tá bem, Sim. tá certinho. Tem que ficar empinadinho assim? Tem que ficar empinadinho. A empinadinho eu tô bem. Tá bem, tá certo. Então, se a pessoa geralmente fica muito tempo no celular ou no computador para frente, ele vai perdendo as curvaturas, tanto cervical quanto lombar, e isso causa um mal para a coluna. Para os discos, gera pressão nos discos, pode gerar uma hérnia de disco e gerando as subluxações que vão dar origem a outros problemas Mas, por também. exemplo, antes de 1970 ou 1980, ninguém tinha hérnia de disco, ou bem pouco. Pois é. Hoje em dia que as pessoas estão mais nessa questão de sentar de qualquer jeito, mexer muito no celular, ficar muito na frente do computador, que há um tempo atrás não existia, né? Ficar no sofá jogadão, vendo um Netflix Exatamente. todo torto. Exatamente. Fica todo torto, vendo, né, com o celular na mão, vendo Netflix todo errado. Isso é um mal para a coluna. Isso é mal para a coluna e maravilhoso para você. E maravilhoso para descansar. Você vai ter um monte de paciente. Exatamente. Tá, você tem aqui um pedaço de uma vértebra, é isso? Isso, aí são duas vértebras. Duas vértebras aqui, só para outra. quem tá vendo. Vamos lá, isso aqui para quem? Isso aqui é em tamanho real também? Não, esse é um pouco maior. Um pouco maior. Esse é maior. Uhum. Tá, daí aqui, vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Mostra aqui, ó, vai. Eu aperto aqui. Isso. Isso é a nossa coluna. Isso, ela é assim mesmo. Ela é assim, o ela que tem aqui esse no movimento. Aí é o disco intervertebral. Aqui nós temos a medula espinhal e aqui os nervos, que saem entre as vértebras. Ó, aqui você que tá em casa, aqui, ó, que é a medula, é isso? Medula espinhal, isso mesmo. E aí os nervos saem daqui, né, nas laterais. Isso aqui é o nervinho, isso aqui que tá do lado aqui, ó. Exatamente. Esse aqui é o nervinho, ó. Esse nervo vai para alguma região do seu corpo. Isso aqui é o ciático? Pode ser também, é que essa vértebra aí, ela tá em qualquer lugar, é um pedaço da coluna. Tá. Mas a gente tem todos esses nervos aqui, ó, são muitos nervos na nossa coluna. Cada um vai para uma região, para o braço, para a perna. E a hérnia acontece quando? A hérnia acontece quando a gente tem uma subluxação, o desalinhamento na coluna, que essa vértebra ela sai do lugar e ela pressiona o disco. Vou apertar aqui, vamos ver. Isso. Aqui. Isso Vê se aí. dá pra ver. Pode Será apertar. que dá pra ver? Dá Olha lá, pra viu? ver. Ó? Olha lá, pluf, ó. Isso é uma hérnia de disco, exatamente. E por isso que dói tanto, porque daí ela pega no nervo Porque aqui. ela pega no nervo e irradia para a perna ou para o braço, dependendo da região que tu tem esse problema, no caso, né? Então pode dar na região cervical ou na região lombar. Na região lombar, geralmente pega o ciático, que é o nervo que vai para a perna.
Então, mas você consegue corrigir uma hérnia de disco com quiropraxia? Sim, a gente consegue tratar. Já tive pacientes que a gente tratou que tinham a hérnia e a hérnia conseguiu regredir. Por quê? Porque daí você abre a distância entre as vértebras? Quando a gente alinha, por exemplo, isso aqui, esse desalinhamento aqui, ele gera uma pressão errada no disco e aí faz com que a hérnia surja ali. E aí, quando a gente ajusta, o que a gente faz? Isso. E aí a gente vai tirando aos pouquinhos aquela pressão. Tá, quando você ajusta aqui, é onde dá o cleque? Exatamente. É o cleque daquela vértebra. Olha só, não sei se vocês estão em casa, vocês conseguem ver, olha só, vamos ver. Olha só, tá desalinhado, deu até o cleque aqui. Deu um cleque aí, isso mesmo. Eu tenho medo de quiropraxista. Tu tem medo? Eu tenho medo, de verdade, eu fico com medo que você vai quebrar minha coluna. Fica tranquilo, é bem, você não quebra? Bem seguro, não. Qual o seu tamanho? Meu tamanho é 62, mais ou menos. Tá bom. Eu imagino que você deva receber marmanjões gigantescos lá. Bastante. Como é que você consegue manipulá-los? Na verdade, assim, nem é manipulação, né? É, exatamente. Não é tanto força, é mais técnica, é jeito. Tudo tem um jeitinho para ajustar que é tranquilo, não fica pesado, entendeu? É bem tranquilo. Sabe a sensação que eu tenho quando eu saio do quiropraxista? É que eu cresci uns 3 centímetros. É, essa sensação. Você sai flutuando, exatamente. Né? É muito boa essa sensação. Mas as pessoas têm muito preconceito ainda com quiropraxista? Olha, tem muita gente que não conhece ainda, né? Pensa que é um cursinho que a gente faz de 3 meses, por exemplo, e vai estralar. Mas não, são 5 anos que a gente estuda, então não precisa ter medo. É totalmente seguro, né? A gente estudou muito para poder mexer na coluna. Não quebra a coluna o que você faz? Não quebra. É um ajuste bem específico, na vértebra específica, para corrigir ela. Mas tem perigo de quebrar a coluna ou não, com esse movimento? Não, pela não resistência tem perigo. Da coluna? Não tem perigo não, porque a gente faz exatamente a força correta ali, na verdade, é mais velocidade, nem força. Uma velocidade que a gente faz ali para corrigir a vértebra e ela vai voltar para o lugar. A impressão que eu tenho é que vocês enganam a gente quando entra lá. Você falou, a gente já vai acontecer, entendeu? Quando você está falando, você vai enrolando e já faz. Sim. Né? Que é para não sentir. Isso, mas dói? Não, geralmente o estralo não dói. O ajuste ele não dói. Ele vai gerar um alívio na hora ali. Já vai se sentir melhor na hora. A não ser que tu esteja com uma crise muito forte, pode doer um pouquinho, mas geralmente não dói, não. Idade? De recém-nascido até mais idosos. Você pode fazer quiropraxia no recém-nascido? Recém-nascido. Uhum. E pra quê? É porque, assim, geralmente no parto, quando o bebê é puxado ali, muitas vezes pode ocorrer desalinhamento da primeira vértebra, que é o atlas, que é essa daqui, ó, que ela é muito importante, essa vértebra aqui. Vamos ver aqui. Exatamente. Essa aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós temos artéria, nervos aqui, e aí quando ela desalinha, ela pode gerar vários sintomas, até no bebezinho já, e sintomas que podem desenvolver ao longo da vida. Então, até na pelve do bebê pode haver um desalinhamento quando puxa também, e aí aquilo ali vai desenvolvendo um problema futuro. Então, a gente ajusta um ajuste bem suave, né, bem leve, para colocando no lugar e o bebezinho cresce com mais saúde. Tá, e os outros problemas famosos? Porque antigamente eu ouvia falar, por exemplo, bico de papagaio. Uhum. Hoje ninguém escuta, hernia de disco é moda. Sim. Todo mundo tem uma hernia de disco, ninguém mais tem bico de papagaio. O bico de papagaio, o que é? É um crescimento ósseo onde não deveria ter, por exemplo. Então, é quando de tanta lesão que tu tem ali, de tanta pressão errada, o teu osso ele começa a crescer para baixo aqui, começa a criar mais osso. Vai machucando o osso? Ele pode comprimir o nervo aqui, o disco, ele pode gerar uma pressãozinha ali, mas geralmente o osteófito, que a gente chama, né, que é o bico do papagaio, ele não gera dor, ele só mostra que o teu problema está mais avançado, que tu já avançou um nível a mais de problema. Ô Cláudio, eu já vi umas pessoas que dá medo. Eu já vi umas colunas, eu vou botar para vocês aqui, ó, vamos ver aqui, eu vou botar aqui, que tem uma coluna assim, ó, isso aqui torto. Sabe? Isso é verdade. Sim, mesmo? Isso é verdade. A gente medo. Dá medo. Não, parece um monstro, você vê? O raio-x da pessoa. Exatamente. A nossa coluna, ela tem que ser, quando a gente olha de costas, ela tem que ser totalmente reta. E de lado, ela tem que ter as curvaturas, como essa daqui. Só que as pessoas, muitas vezes, desenvolvem uma escoliose, que a gente chama, que é esse desvio lateral. A pessoa até, às vezes, tem o ombro mais baixo, né? A pessoa consegue identificar isso vendo. Você olha no espelho, vê que o ombro está mais baixo, às vezes caminha um pouco com alteração, e isso pode ser um indício de Você vai olhando escoliose. As pessoas na rua e vai vendo as colunas? Vou assim. Olha, aquele lá tem isso, aquela tem aquilo, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, fico reparando mais. Aquilo lá eu resolvi em um dia, aquilo lá em 5 sessões. Isso mesmo. Tem muitas pessoas que sofrem muito com a coluna por desconhecimento? Tem, muitas pessoas. E muitas pessoas não sabem que a quiropraxia trata a hérnia de disco de forma natural, sem método invasivo, que consegue resolver diversos problemas e ficam sofrendo e não procuram o quiropraxista por não saber, às vezes, né? E aí, sendo que a gente conseguiria resolver
nesses casos. Eu tenho aí. uma dúvida, esse final daqui é o rabo mesmo? Esse finalzinho aqui Não, é o olha aqui. cox. Esse ossinho O cox é o nosso rabo que não existe mais? Como se fosse. Ele serve para quê? Já me falaram que é só para inflamar. Olha, na verdade, assim, toda a nossa coluna tem uma função, né? Ele serve para distribuir essa curvatura correta no nosso corpo. Então, como a gente tem essas curvas, ele finaliza ali a curva que a gente tem que ter. Entendeu? É tudo... É só para acabamento? É para acabamento, mais ou menos isso. Mas tudo tem a função, né? Não sai nenhuma inervação dele. Mas ele é um ossinho que tá ali... Eu já ouvi relatos de pessoas que têm vértebras a mais. Isso é comum? Existe. Não é comum, mas tem com uma certa... Eu recebo sim, com uma certa frequência, mas e aí o não espaçamento é menor, automaticamente tem mais duro? Não tem... necessariamente. Às vezes a pessoa tem uma L6, por exemplo, que é uma vértebra mais na lombar. Que é o que? Lá no final aqui? Lá no final, exatamente. L6 aqui no finalzão. Isso, aí no finalzinho. Mas não gera alteração nenhuma, assim. É só uma vértebra a mais que a pessoa desenvolveu, né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber a quiropraxista ou quiroprata, Cláudia Rosado. Um papo rapidinho, é só o tempo dela dar um ajuste, uma estraladinha na minha coluna. Voltei aqui no Humanos Talk Show, eu, Mano Dal Ponte, com você todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canal 19, 53.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos, vai lá no Humanos Talk Show, sem H, no YouTube, você vai curtir todos completinhos, inclusive este, com a quiropraxista Cláudia Rosado. Cláudia, vem cá. Colchão, maneira de dormir, é uma das coisas que mais destrói a coluna. Exatamente, a maneira de dormir é muito importante. Mas muito mesmo, né? Muito, porque a gente passa horas ali, né, naquela posição. Tem alguns amigos que passam, olha, muitas bem horas. muitas horas. Exatamente. Né? Então, assim, a melhor posição para dormir é de lado. Dá para nós simular com a nossa coluna aqui? Podemos. Vamos lá. Botar ela virada para lá? Isso, pode ser. Tá. De ladinho assim, com o travesseiro aqui da altura do teu ombro, né? Onde tu não vai ficar... Para nivelar a coluna, ela tem que ficar nessa altura aqui? Tem que ficar mais ou menos nessa altura aí. Eu consigo botar aqui na reta, aqui para quem está em casa, ó. Aqui, ó, olha lá. Ela tem que ficar na altura, equilibrada, é isso? Isso, tem que ficar o mais equilibrada possível com a altura do ombro da pessoa. Então, não posso ficar caído, assim? Não pode ficar com o pescoço caído e nem muito forçando, né, para fora. E aí, muito importante o detalhe, colocar o travesseiro entre os joelhos. Eu comecei a dormir com ele entre os joelhos, é maravilhoso. É muito bom, faz toda a diferença, porque aí tu não força... Quando a gente deita de lado, sem travesseiro, a tendência é o quê? Jogar a perna para frente, né? E torcer a pelve aqui e a lombar. Se tu bota um travesseiro, tu... Qual é a pior posição para dormir? De bruços. Barriga para baixo é a pior posição. Porque aí tu tá gerando tu tá forçando essa carga aqui, curva. Ó. Exatamente. Você faz uma carga o quê? Para baixo? Exatamente. Então, faz uma carga ali no teu disco, né? E aí tu acaba forçando e a tendência disso é tu tensionar ligamentos, músculos, acordar mais rígido com isso. Então é melhor de barriga para cima. Tem barriga para cima é a segunda melhor opção. Ah, essa aqui é a segunda? É. Porque retinho, aí tu vai retinho assim, aí um travesseiro que não seja alto, aqui, olha lá, de preferência... Vamos ver no retorno, que tá olhando cá, parece um peixe. Isso aí. Vai. De preferência um travesseiro assim, que faça uma curvinha na tua cervical, porque a nossa cervical tem uma curva, né? E aí que tu coloca o travesseiro embaixo dos seus joelhos. Aquele travesseiro da NASA é bom? É bom. Eu prefiro de pena. É? Vale a pena o de pena? Não, eu gosto de pena. Olha, se ele não for alto nem baixo, se ele for de uma altura boa, tranquilo. Eu não consigo dormir se não for com o de pena. Se não for com o de pena, né? Eu tenho essas bardas. Confortável. Não, tranquilo. Desde que tu consiga, né, deixar ele numa altura correta, não forçando nem para frente, né, nem para o lado. Aí então, é Cláudia, tranquilo. Tem um monte de teoria que você tem que trabalhar 50 minutos, levantar 10 minutos, e a gente já sabe na história da humanidade que ninguém faz isso. É, exatamente. Tirando essas teorias, que você tem que dar pausa no trabalho, o que eu posso fazer para manter minha coluna saudável? Olha, durante o trabalho, tu diz? Durante o dia a dia, eu trabalho durante a minha vida. Olha, a postura, por exemplo, o correto é tu sempre manter a coluna mais alinhada possível. Vamos ficar de lado aqui para a galera ver. Isso. Vamos lá, vamos virar na cadeira. Por exemplo, o que é errado aqui? Vamos ver. Ó, o fato de tu ficar... Eu ficar aqui já está errado? O fato de tu ficar assim, tu já tá, inclinando para frente do teu pescoço. Olha como ele já tá para frente ali. Então, certo. O certo é tu encostar. Aqui. Isso mesmo. Assim? Isso mesmo, esse é o correto. Assim até dói. Dói, né? Dói, é ruim, pô. Exatamente. Geralmente, quando a pessoa tem alguma alteração na coluna, a boa postura vai incomodar. Então, eu tenho uma alteração. Postura, provavelmente tem que olhar para... Celular, vamos ver, celular aqui. Como é que eu uso o celular, então, para não doer? Vamos lá. Então, tu tem que dar uma levantadinha.
Ninguém vai fazer isso. Mexer assim, mas ninguém vai fazer isso. Eu faço. Não, você faz porque você manda. Como é que o pessoal vai fazer isso aqui? Olha, é questão de costume. É acostumar? Se tu fica assim, tá acostumado assim, tu fica com o pescoço para baixo, né? Olha a diferença de eu ficar assim. Aqui, né? Aqui, exatamente. Ó, tu tá fazendo uma retificação no teu pescoço que a longo prazo isso vai gerar um problema. Então, o fato de tu ficar assim retinho e levantar um pouco o celular, mexer ele mais alto, já não vai gerar aquela retificação, né? E vai manter a tua curva. E estudos mostram que quanto mais flexionado o teu pescoço, mais pressão tu gera no teu disco. Então, se tu flexionando, tu vai gerando mais pressão. Então, quanto mais retinho tu ficar, melhor. E as pessoas que são corcundas? Sabe por quê? Geralmente por causa da postura. Exatamente. Mas eu conheço pessoas mais velhas, que não tinham celular há 30 anos atrás. Exatamente. Pode ser por vários fatores. A má postura, alguma queda que ela sofreu, e até nem postura com o celular, mas tipo postura no trabalho, ficar muito tempo se abaixando, pegando alguma coisa no chão, carregando peso. Tudo isso vai gerando essa alteração, né, na coluna. Forma correta de levantar peso. Tem a forma correta. Esse é um outro problema. Exatamente. O fato de tu flexionar o teu tronco e pegar um peso é errado. Tu tem que dobrar os joelhos. Baixar inteiro, né? Exatamente. Tu sempre mantendo a coluna reta. Também, né? Só você que é quiropraxista, né? Ninguém faz também. É difícil alguém fazer. Todos os pacientes lá que vão lá na clínica, eu já oriento tudo certinho. Ó, se abaixar corretamente, dormir corretamente, porque a gente está fazendo tratamento, tem que cuidar da postura, Quanto tempo demora um tratamento? É normal? Por um tratamento de hérnia, vai? Um tratamento de hérnia. 2 meses? E aí vai depender de cada caso. Ficar apertando aqui, eu gostei. Tu gostou de apertar? Geralmente o tratamento de hérnia, uns 3 meses de tratamento. Pra gente... Isso, quantas sessões? Uma por semana? 3 por semana, geralmente. 3 por semana? Porque a gente modifica uma estrutura. Então, é como se fosse uma academia que tu vai fazer para ver a diferença no teu corpo. Tem que ter uma insistência ali, né? Uma dieta, tem que ter uma insistência. Com a quiropraxia, se é para modificar uma estrutura, se é um problema maior, a gente faz com uma frequência bem insistente e a gente compara os resultados. Então, a gente olha um raio-x antes, ou uma ressonância, e depois dos 3 meses a gente olha novamente. E a gente vê a diferença da hérnia, do tamanho da hérnia, tudo certinho. Geralmente o problema de coluna, ele não nasce de um dia para o outro. Né? Exatamente. Não é... Porque tem muita gente que te procura com mau jeito. Doutor, eu dei um mau jeito aqui na coluna ontem. Foi, muita gente. E não é geralmente um mau jeito. Exatamente. Geralmente é algo que já está ali há um tempinho, aí eu vou questionando. Mas já senti alguma dor? Já senti, já travei há muitos anos atrás, entendeu? Sempre tem algum histórico antes, assim, então a gente vê que aquela pessoa já tem alguma alteração, a gente vai avaliar realmente, já tem retificação, já tem escoliose, já tem algumas alterações que geraram aquele problema. Todo dia tem paciente? Sempre lotado? Tem bastante paciente. 90% coluna ou mais? 90% coluna, mais até, 95% coluna, 5% outras regiões, joelho, mas todos que têm alguma alteração, por exemplo, joelho, punho, cotovelo, tem na coluna. Exatamente. Não necessariamente que tem a ver com a coluna, mas todos chegam com alguma dor na coluna, mas que também no joelho, ou também, entendeu? Quiropraxia não é massagem. Não é massagem. Não tem nada a ver com massoterapia. Nada a ver com massoterapia. Mas as pessoas também confundem? Confundem. Acha que vai lá que você vai fazer uma massagem? Exatamente. Até chega, vai fazer uma massagem mesmo. Não é massagem, é ajuste vertebral. Então é uma coisa bem específica que tem um resultado muito bom, muito Demora satisfatório. muito uma sessão? 15 minutos uma sessão, mais 15? ou menos. Tá, mas é muito rápido. O cara vai dizer, não fez nada. Não, na verdade, assim, é o suficiente para modificar. Que, por exemplo, essas alterações, assim, desalinhamentos aqui, ó, se está desalinhado assim, isso é que está desalinhado, isso é subluxação, que é o que a gente trata. Aqui, isso aí. Ó, se tu está desalinhado aqui, o que eu tenho que fazer? Isso aqui, colocar no lugar. Então, quando a gente alinha, é simples. Alinhou, tá ali, entendeu? Então, a gente vai alinhar tudo que está desalinhado e aí tudo que está subluxado para que o corpo vá se modificando. Então, é o suficiente para ter um resultado Quando que eu tenho que procurar um quiropraxista? Olha... Quando está doendo só? Não quando está doendo. Ah, mas ninguém vai, Cláudia. É raro alguém... vai? O médico se está bem? Exatamente. É raro. Eu já recebi pacientes que foram, até me admirei. Eu vim só para ver, só para prevenir. Tá mentira, tem alguma coisa aí. Exatamente. Eu até fiquei admirada, né? Mas eu falei, parabéns, não, porque tu tá cuidando, né, da tua saúde. Mas 98% é porque já está bem avançado o problema, sabe? Aí tem uma porcentagem que vai assim, eu tenho torcicolo de vez em quando, o que pode ser e tal. Torcicolo é horrível, né? Torcicolo é ruim, muito ruim. E ele trava do nada, né? Você tá aqui, você vira e não volta mais, né? E não volta mais. Então, o ajuste, inclusive eu recebi um paciente semana retrasada, que ele foi assim, não conseguia nem se mexer.
por causa do pescoço. Aí ele já estava com medo do ajuste. Aí eu fui sentindo, ele estava com o desalinhamento aqui na C6, na C2, que são essas vértebras aqui. Você vai o que? Contato? Contato, a gente sente que tá assim, desalinhado. Aí eu vou lá, ajusto, e ele na hora, ele, meu Deus, sou outra pessoa, soltou. Ele já conseguiu mexer o pescoço na hora, logo em seguida ao ajuste. Mas por quê? Porque daí trava o nervo? Exatamente. Quando desalinha ali, ó, por exemplo, ele desalinhou aqui, ele gera uma pressão no nervo ali. E aí o músculo tensiona junto. Então são duas coisas, musculatura tensa muitas vezes e desalinhamento da coluna. Aí quando a gente ajusta, já libera o nervo. E aí a pessoa já sente aquele alívio. Cláudia, vamos lá. Dicas. Não, antes das dicas, esportes, vai. Quais os piores esportes para a coluna? Olha, não tem esporte assim que seja pior. A gente tem que cuidar muito na posição, né, que a gente levanta o peso. O que mais importa, se resumindo, é fazer o exercício de maneira correta. Com a posição correta, com a postura correta, sem ficar dobrando muito a coluna, mantendo a coluna mais reta possível. Mas os esportes são muito bons, todos eles são ótimos, né? Já chegou alguém lá travado pelo sexo? Não. Nunca te relataram isso? Nunca me relataram, pelo menos. Que foi pelo sexo? Exatamente. Mas você desconfiou? Depois não, até que não, papo, assim. Isso aí tá com cara. Não cheguei nessa conclusão. Doutora, fui fazer um Kama Sutra e deu problema? Não chegaram a falar nada disso. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Cláudia, deixa o Instagram, pessoal. Tem Instagram? Tenho. O Instagram da clínica é @Clínica Ajuste. Clínica Ajuste. Clínica Ajuste. Fácil. Com T mudo. São dois As, Clínica Ajuste. Isso, Clínica Ajuste com T mudo. Fácil. Fácil. Lá a gente tem vídeos de ajuste, tem explicações, então fiquem à vontade para olharem, né? Vasculharem lá. Será que você dá um jeito aqui? Sim, vamos embora? Podemos. Cláudia, obrigado pela presença, obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Maionezinha de disco ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.